Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Filosofia. Estamos na História da Filosofia Antiga, na aula 6, estudando um pouco sobre a vida de Platão. Então vamos ver agora a questão da autenticidade da cronologia dos escritos. O primeiro problema que surge em relação aos 36 escritos é o seguinte: são todos eles autênticos ou existem os não autênticos? E quais são os não autênticos? A crítica do século passado se empenhou de forma incrivelmente meticulosa na questão da autenticidade, chegando a extremismos hipercríticos, verdadeiramente surpreendentes. Duvidou-se da autenticidade de quase todos os diálogos. Posteriormente, o problema passou a perder importância e hoje a tendência é considerar autêntico quase todos os diálogos ou até mesmo todos. O segundo problema concerne a cronologia dos escritos platônicos. Não se trata de simples problema de erudição, porquanto o pensamento platônico sofreu contínuo desenvolvimento, enriquecendo-se através da autocrítica e da autocorreção. A partir de fins do século passado, em parte pela utilização do critério estilométrico, ou seja, do estudo científico das características estilísticas das diversas obras, conseguiu-se propor uma resposta, pelo menos parcial, para o problema. Tomando-se como ponto de partida as leis que constituem certamente o último escrito de Platão, após acurado exame das características estilísticas dessa obra, buscou-se estabelecer quais outros escritos apresentam as mesmas características. Usando-se também critérios colaterais, pode-se concluir que provavelmente os escritos do último período são, pela ordem, os seguintes: Teeteto, Parmênides, Sofista, Político, Filebo, Timeu, Crítias e as leis. Depois também foi possível estabelecer que a República pertence à fase central da produção platônica, que é precedida pelo Fédon e pelo Banquete, e que é seguida pelo Fedro. Pode-se, outro sim, verificar que um grupo de diálogos representa o período de amadurecimento e de passagem da fase juvenil para a fase mais original. O Górgias pertence provavelmente ao período imediatamente anterior à primeira viagem à Itália, e o Menon ao período imediatamente seguinte. A esse período de amadurecimento, provavelmente também pertence o Crátilo. O Protágoras representa talvez o coroamento da primeira fase da atividade literária de Platão. A maioria dos outros diálogos, especialmente os breves, constituem certamente escritos de juventude, o que de resto se confirma pela temática acentuadamente socrática que neles se discute. Alguns desses diálogos podem ter sido retocados e parcialmente refeitos na idade madura. De qualquer forma, no estado atual dos estudos está confirmado que os chamados diálogos dialéticos, Parmênides, Sofista, Político e Filebo, são obras da última fase literária de Platão e que os grandes diálogos metafísicos representam obras da maturidade, embora permaneça alguma incerteza em relação aos primeiros escritos. Assim é possível reconstruir o pensamento platônico de modo suficientemente satisfatório. Os escritos e as doutrinas não escritas e suas relações. Especialmente ao longo das últimas décadas, evidenciou-se um terceiro problema, o das chamadas doutrinas não escritas, que tornou a questão platônica ainda mais complexa e, por vários aspectos, demonstrou ser de decisiva importância. Hoje, muitos estudiosos consideram que da solução desse problema depende a compreensão correta do pensamento platônico, em geral, e da própria história do platonismo na antiguidade. Fontes antigas nos referem que na academia Platão ministrou cursos intitulados sobre o bem, cujo teor ele não quis escrever. Em tais cursos discorria sobre realidades últimas e supremas, ou seja, sobre os primeiros princípios, adestrando os discípulos para a compreensão destes princípios
através do rigoroso tirocínio metódico e dialético. Platão estava convencido de que essas realidades últimas e supremas não podiam ser transmitidas senão mediante adequada preparação e rigorosas observações, que só podem ocorrer no diálogo vivo e no emprego da dialética oral. O próprio Platão nos dá conta disso em sua carta 7. O conhecimento dessas coisas não é de forma alguma transmissível, como os outros conhecimentos, mas apenas após muitas discussões sobre tais coisas e após um período de vida em comum, quando de modo imprevisto, como luz que se acende de simples fagulha, esse conhecimento nasce na alma e de si mesmo se alimenta. Em suma, então, neste ponto, Platão ele mostrou-se muito firme e sua decisão foi categórica. Sobre essas coisas não há nenhum escrito meu, e nunca haverá, diz ele. Entretanto, os discípulos que assistiram às lições escreveram essas doutrinas sobre o bem, e algum desses escritos chegaram até nós. Platão desaprovou a iniciativa e mais ainda condenou expressamente esses escritos, considerando-os nocivos e inúteis pelas razões já mencionadas. Admitiu, porém, que algum desses discípulos haviam compreendido bem suas lições. Concluindo, além dos diálogos escritos, para bem compreender Platão, também precisamos ter presentes as doutrinas não escritas, que nos foram legadas pela tradição indireta, que se refere justamente à chave fundamental do sistema. Hoje, muitos estudiosos estão convencidos de que certos diálogos e, sobretudo, certas partes de diálogos, consideradas no passado enigmáticas ou problemáticas, recebem nova luz exatamente quando conectadas com as doutrinas não escritas. Em suma, cumpre observar que, além dos diálogos escritos, para compreender Platão, devemos remontar as doutrinas não escritas expostas nas lições ministradas aos discípulos da academia e compiladas sob o título Sobre o Bem, que, portanto, devem constituir ponto de referência essencial à medida, ao menos, que nos foram transmitidos. Os diálogos platônicos e Sócrates como personagem dos diálogos. Platão recusou-se a escrever sobre os princípios últimos. Entretanto, mesmo em relação aos temas a respeito dos quais considerou que pudesse escrever, buscou sempre evitar conferir-lhes tratamento sistemático, procurando reproduzir o espírito do diálogo socrático, cujas peculiaridades buscava imitar. Tentou reproduzir o jogo de perguntas e respostas, com todos os meandros da dúvida, com as fugazes e imprevistas revelações que impulsionam para a verdade, sem porém revelá-la, convidando a alma do ouvinte a realizar o seu encontro com ela, com as rupturas dramáticas de sequência que preparam para ulteriores investigações. Em suma, toda aquela dinâmica tipicamente socrática estava presente. Nasceu assim então o diálogo socrático, que se tornou um gênero literário específico, adotado por numerosos discípulos de Sócrates e por filósofos posteriores, gênero cujo inventor foi provavelmente Platão e do qual certamente foi o maior representante, ou melhor, o único representante autêntico, porquanto somente em Platão é possível reconhecer a verdadeira natureza do filosofar socrático, que nos outros escritores decai ao nível de mero expediente maneirista. Portanto, para Platão, o escrito filosófico apresenta-se como diálogo, que terá comumente Sócrates como protagonista, discutindo com um ou vários interlocutores, ao lado dos quais surgirá o leitor, com função igualmente importante, chamado a participar também como um interlocutor absolutamente insubstituível, no sentido que cabe precisamente ao leitor a tarefa de extrair maieuticamente a solução de diversos problemas discutidos. Assim, é evidente que o Sócrates dos diálogos platônicos é na realidade o próprio Platão, e o Platão escrito, pelas razões acima expostas, deve ser lido levando em conta o Platão não escrito. Em todo caso, é errado ler os diálogos
como fonte inteiramente autônoma do pensamento platônico e rejeitar a tradição indireta. Platão também recuperou, né, o mito, né, e deu um novo significado para ele. Né? Isso também foi de grande importância dentro do seu pensamento. Então, dentro das próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho, né, do pensamento de Platão, de pontos do pensamento de Platão. E na nossa próxima aula, então, nós vamos ver um pouco sobre a fundação da metafísica, né, a metafísica de Platão. Platão foi um grande metafísico. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.